Quer aprender a fazer um vestido soltinho, super confortável para usar? Vem comigo que eu te ensino! Olá, eu sou Lucielda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo a modelagem e a costura de um vestido bem soltinho no corpo, bem fluido, com o ombro à mostra e com uma pala. Então, se você quer aprender a modelagem e a costura dessa peça, vem comigo, vamos acompanhar o vídeo. Bem, e aqui vamos à modelagem da nossa peça. Para fazer esse molde, vamos precisar aqui da base de blusa, frente, costas e também a base da manga. Já fiz a cópia aqui da minha base e vou iniciar com o molde frente. Tenho aqui a minha base já copiada e o primeiro passo vai ser colocar aqui o comprimento que eu vou deixar essa peça, tá? Então, eu tirei a medida. E o comprimento aqui vai ser 85 centímetros, eu medi a partir do ombro. Então, eu posiciono aqui a minha fita no ombro, trago aqui para os 85 centímetros e faço a marcação. Vou fazer aqui mais duas marcações para ajudar a fazer aqui o traçado da barra. Para isso, eu vou medir aqui e ver quanto que eu precisei descer, 28 centímetros, e faço a mesma marcação aqui e também do outro lado. E aqui nesses pontos que eu acabei de marcar, eu vou fazer o novo traçado da barra. Feita aqui essa linha do comprimento, eu venho para o traçado da pala, vou começar aqui descendo esse decote em 3 centímetros, marcando aqui no centro-frente, e no ombro eu vou marcar a metade dele. Então, eu vejo aqui, ó, a medida que dá o ombro, dobro aqui na minha fita, e já faço essa marcação aqui da metade. A partir desse ponto, eu vou colocar 1,5 centímetro para cada lado. Esse ombro, ele é bem estreito, ele vai ficar só com 3 centímetros. Feita essa marcação, com a minha régua curva, eu venho refazer o traçado do decote. Posicionar aqui certinho. Eu faço até aqui, ó, bem próximo, e venho com a minha régua reta para finalizar o decote aqui e não formar nenhum bico. E aqui nessa parte da cava, eu vou marcar 10 centímetros. Do finalzinho aqui do ombro, eu marco 10 centímetros, essa vai ser a altura da pala. Venho com o meu esquadro, posiciono na linha da frente, certinho aqui, ó, na linha da frente e lá no ponto de marcação dos 10 centímetros. Agora, eu faço aqui a linha da pala. Nessa mesma linha aqui da pala, partindo da cava, eu vou entrar 3 centímetros. E esses dois pontos eu vou ligar com a minha régua de curva. Posicionando aqui, dessa forma. Aqui eu já tenho o traçadozinho da pala. Vou colocar aqui, ó, no meio frente, 10 centímetros, porque essa parte aqui é franzida. Então, esses 10 centímetros, mais essa partezinha que ficou aqui, vai servir justamente para fazer o franzido. Vou prolongar essa linha com a minha régua reta mesmo. Já prolongo aqui para frente. E aqui na frente, eu coloco os 10 centímetros. Vou fazer mais uma marcação aqui no meio, também com os 10 centímetros.
E vou traçar aqui uma nova linha, que vai ser o meio frente. Para fazer esse complemento aqui, eu vou usar o esquadro, encaixo certinho aqui na linha da barra e também aqui no meio, ó. Encaixou aqui nas duas linhas, eu já posso vir e fazer aqui o meu traçado. Pronto, essa linha agora é que vai ser a linha do meio frente. Aqui para lateral, eu vou fazer o complemento aqui dessa linha com um leve evazeio. Eu encosto aqui no quadril e na mesma queda aqui que vinha do quadril, eu traço um leve evazeio. Vou precisar subir aqui 1,5 cm para não formar bicos depois que a peça tiver costurada. Então, eu subo aqui, ó, os 3,5 cm e traço até mais ou menos aqui a metade com a minha régua curva. O traçado aqui da frente tá pronto. Vou só acrescentar agora margem de costura. Margem de costura vai ser de 1 cm. Aqui, ó, não vou colocar porque tem a pala para recortar. Aí depois eu colo um papelzinho embaixo e faço esse complemento de margem de costura. Aqui nesse meio da pala não tem, que vai para a dobra do tecido. Tem aqui no decote, tudo margem de 1 cm. 1 cm aqui no ombro e 1 cm também aqui nesse restantezinho da pala. Aqui na cava. E na lateral. Tudo 1 cm. Traçadozinho da frente tá pronto. Agora é só recortar, mas antes disso, vamos para a modelagem das costas. Aqui para modelagem costa, eu já não preciso marcar os 85 lá do ombro. Aliás, se eu marcar os 85 aqui do ombro, dá errado porque tem a queda, né, do ombro. Então, para aumentar aqui, descer nas costas, eu só preciso colocar aqui os 28 centímetros que eu coloquei lá na parte frente. Então, aqui, ó, venho, marco os 28 e já encaixa certinho aí o comprimento. Feita a marcação, eu vou refazer a linha. Nesse caso aqui das costas, eu já vou fazer o complemento aqui do centro, ó, porque as costas ela não tem franzido, então já não preciso trazer essa linha, né? Vai ser aqui mesmo. E também já vou fazer aqui da lateral. Já vou encostar aqui, ó, trazer um leve evasê e fazer o meu traçado. Não posso esquecer de subir aqui 1,5 cm. Se subiu lá na parte frente, tem que subir aqui na parte costas também. Posiciono aqui a régua e faço o traçado refaço, né, o traçado da barra. Feita essa parte, vamos aqui para a pala, que é a mesma marcação da frente. Vou começar aqui descendo os 3 centímetros do decote e depois marcando aqui o meio do ombro. Feita a marcação aqui do meio do ombro, mesma coisa da frente, coloco 1,5 cm para cada lado. Refaço a linha do decote, encaixando aqui a minha régua curva. Na cava, também faço a marcação dos 10 centímetros.
faço aqui a linha encaixando o esquadro da mesma forma que eu fiz com a parte frente. Encaixando aqui certinho, ó. Já faço a linha da pala. E também vou entrar aqui 3 centímetros. Entrei os 3 centímetros, vou ligar esses 2 pontos com a minha régua curva. Parte costa aqui tá pronta. Aqui na pala das costas eu vou colocar a margem de costura. Porque esse meio aqui eu vou deixar aberto para colocar um botãozinho aqui em cima. Então, vai precisar dessa margem. Margem de 1 centímetro aqui no decote, ombro, a mesma coisa que foi feito lá na parte frente. Mesma margem de costura. Usar a margem de costura, gente, eu sempre falo aqui nos vídeos, colocar a margem de costura no papel, ela é importante, principalmente para quem não tem muita prática, para quem tá começando, porque a margem de costura ela é muito importante, ó. Eu tô colocando 1 centímetro aqui na barra também. Ela é muito importante. Ah, gente, eu tô fazendo assim, já marcando, tá? Mas quem é iniciante, quem tem dificuldades aí com a modelagem, vai marcando com a fita, ó. Vai medindo assim, tudo certinho e colocando. Eu faço assim para poder agilizar. Eu faço sem medindo para poder agilizar aqui o nosso vídeo. Mas qualquer dificuldade que você tiver, não tenha pressa, faça seu molde com calma, com todas as marcações, porque o importante é a sua peça ficar perfeita, não é mesmo? Então, aqui eu já coloquei toda a margem de costura, tá? Tá prontinha também aqui a parte costa. E agora vamos para a modelagem da manga. Mas antes disso, se você tá gostando aí do vídeo, da nossa modelagem, já aproveita, já se inscreve aí no canal, se não é inscrito, e compartilha aí o vídeo. Bem, e agora vamos para a modelagem da manga. Para fazer a modelagem da manga, eu preciso medir aqui, ó, esse restantezinho da cava. Eu vou medir aqui certinho, deu 11 centímetros, tá? Eu vou fazer só um molde para frente e para as costas. Ele dá uma diferençazinha pequena, mas ao colocar lá o tecido acaba se ajustando. Então, por isso que eu não vou fazer um molde para frente da manga e um molde para as costas, tá? Então, deu 11 centímetros aqui. A base de manga eu vou fazer assim, ó, com ela dobrada. Vou posicionar aqui e vou marcar esse contorno. Não preciso subir muito, porque é aqui que eu vou colocar a medida aqui dos 11 centímetros, tá? Vou fazer aqui a lateral também e vou fazer a marcação aqui do meio. Feito isso, agora nessa linha aqui da cabeça da manga, eu vou marcar os 11 centímetros que eu preciso. Marquei aqui os 11 centímetros, vou usar o esquadro para traçar uma reta, posicionando aqui, ó, na linha do centro da manga e na marcação que eu acabei de fazer. Refaço aqui, né, traço essa linha. Depois que eu tracei essa linha, eu vou posicionar aqui a minha régua reta para prolongar um pouco aqui para frente, porque aqui tem um elástico, também fica franzido, então eu vou precisar acrescentar aqui um valor que vai ser 8 centímetros. Faço a marcação aqui desses 8 centímetros e faço também uma outra aqui abaixo. O comprimento aqui, eu vou colocar 22 centímetros. Vou colocar 22 centímetros, mas poderia colocar ela mais curtinha também. Vou posicionar aqui o esquadro para fazer essa linha até a lateral. Que eu já faço o complemento. Vou traçar aqui
essa linha do meio. Não vou chegar até aqui embaixo, porque aqui vai sair um valor para fazer o nozinho, para fazer a pontinha de fazermos o nozinho depois. Então, para fazer essa ponta, ó, eu venho com a minha régua de curva, porque ela vai ser nesse ângulo aqui, ó, nesse cantinho. Então, eu posiciono aqui a minha régua de curva. E traço a minha linha. Vou colocar aqui 16 centímetros, ó, dessa direção aqui, eu vou marcar 16 centímetros para formar aquelas pontinhas que desce depois que faz o nozinho. Faço essa marcação e aqui eu já vou fazer a partezinha aqui da ponta, ó. Vou colocar um valor aqui, só para vocês terem como referência. Eu vou deixar aqui com os 6 centímetros mesmo, ó. Com os 6 centímetros eu já faço aqui uma curvinha com a mão mesmo. E aqui com a régua eu faço o complemento da linha. Então, essa parte aqui é que vai servir para fazer o laço. Agora eu vou colocar a margem de costura de 1 centímetro em volta de toda essa manga. Para fazer aqui a parte da bainha, né? Uma bainha estreita. Então, agora tá tudo pronto aqui, frente, costas e também a manga. E agora eu vou só recortar aqui bem na margem de costura. Bem, aqui, finalizado o molde, tudo pronto, recortado com margem de costura, ó, a manga, a pala frente e costa e a outra parte aqui frente e costa. Tudo certinho, agora vamos levar para o tecido e fazer o corte da peça. Bem, e aqui vamos ao corte da nossa peça, né, do vestido. Aqui eu vou fazer nesse tecido que é uma seda e tô utilizando 1,20 m. Acredito que vai dar, não com muita sobra, né? Porque tem aqui a parte da manga, que é um pouquinho grande. Vamos ver aqui o que eu consigo fazer com esse 1,20 m. Espero que dê. Vou posicionar aqui os moldes em cima do tecido e vou cortando rente com o molde.
Bem, e aqui eu finalizei o corte, deu para cortar direitinho aqui todas as partes, a pala, ou as partezinhas aqui da pala, cortei tudo 2 vezes para fazer forradinha. A manga também aqui, deu para cortar certinho. Tudo certo aqui, agora é só levar para a máquina e fazer a montagem da peça. Bem, pessoal, e aqui vamos à montagem da peça, né, do nosso vestido. Nós vamos precisar de um elástico estreito aqui, esse tem menos de 1 centímetro de largura. E aqui também eu comecei colando aqui uma entretela de malha nessas palas, a pala da frente e também na pala das costas. A pala das costas eu acabei esquecendo de cortar o forro, e aí depois como demorou um tempo, eu não encontrei mais o tecido, então eu cortei aqui um cetim preto e colei a entretela no forro. A entretela que eu tô falando é essa entretela fininha aqui, ó, pra malha, porque como é um cetim aqui, fica bem delicado colar, né, fazer assim com essa entretela de malha. E eu optei por colocar a entretela para facilitar aqui a costura, tá? E também para ficar com um acabamento melhor, mas dá para fazer sem a entretela também, porém o resultado fica melhor usando a entretela, porque também facilita para a gente fazer a costura. E aí eu cortei também uma pequena tirinha para fazer a azelha, que eu vou colocar um botãozinho aqui no centro-costa, tá? E aqui eu vou começar com a costura da pala, então eu já vou colocar aqui, ó, as 2 partes e vou começar passando uma costura aqui no decote. Passei aqui a costura, agora eu vou fazer alguns piques para soltar esse tecido. Então, feita aqui a costura e os piques, eu agora vou virar e vou passar aqui uma costura de pesponto rende do lado do forro. Finalizada aqui a costura de pesponto rente, ó, vai ficar assim. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui com o decote da parte costa, da pala costa. Também vou fazer aqui os piques. E também vou fazer a costura de pesponto rente. Ficou assim, e agora é só repetir esse processo aqui com o outro lado. Prontinho aqui o outro lado da pala costa. E aqui eu vou fazer a azelha usando essa tirinha. Vou dobrar aqui, ó, as bordinhas assim para a parte interna, como se fosse uma riata. Faço 2 dobrinhas e passo a costura. Finalizado aqui, nem precisei costurar a tirinha toda, porque é só um botão mesmo, ó. Então, eu vejo aqui o tamanho que eu quero, de acordo com o tamanhozinho lá do botão, para colocar. Aí, eu já venho aqui no centro-costa e já coloco essa azelha que vai ser só um botãozinho aqui em cima. Gosto sempre de passar uma costurinha assim pra fixar. Vou deixar ela bem fixa aqui, pra depois vir com essa outra parte e passar a costura. Agora é só desvirar, cortar um pouquinho desse excesso. Vai ficar assim, ó. Vou passar essa mesma costurinha aqui do outro lado.
desvirar também. Ficou assim, ó. Que aqui no centro costa vai ficar dessa forma, com essa aberturazinha. Agora eu venho aqui para a pala da frente e já vou costurar aqui os ombros, ó. Vou ver aqui a partezinha que é o forro, tá com a costura de pesponto rente, e vou colocar aqui, ó, forro com forro. Vou centralizar bem essa emenda aqui do decote. Posso até colocar um alfinetezinho para prender. E agora eu passo a costura. Passada aqui a costura, ó, ficou assim. Aqui encontrou direitinho a costura. Quando a gente tá trabalhando com esses tecidos escorregadio, tipo seda, é normal sobrar assim alguma partezinha. Aí eu vou passar ferro direitinho e essa partezinha aqui que passou, eu aparo. Mas antes eu vou fazer esse mesmo processo aqui com o outro ombro. Costurei aqui o outro ombro, tá? Agora eu vou passar ferro abrindo essas costuras, aparar essas sobrinhas pra fazer o resto aqui da montagem. E aqui, ó, já passei ferro, tudo certinho. Recortei algumas sobrinhas que tinham e ficou assim. Agora eu vou fechar aqui esse lado, que é a partezinha da cava. Só virando aqui, ó. Pegando assim, virando. Agora eu vou fechar aqui essa parte, né, esse pedaço. Ficou assim, ó. E agora eu vou fechar aqui. Bem, e aqui, ó, depois de passada ferro, ficou assim. Aparei aqui as sobrinhas que tinha. E agora eu vou fechar aqui esse pedaço aqui, essa sobra, que faz parte da cava, né, da cava do vestido. Então aqui, ó, só vou pegar aqui essas duas partes, tá avesso com avesso, eu viro pra colocar direito com direito. Viro assim, ó, pra ficar direito com direito e venho passando a costura. Vou arrumando aqui pra ficar bem certinho aqui a costura do ombro, frente e costas. E vou afastando também essa sobra que tá aqui dentro pra não pegar na costura. Agora é só puxar aqui pra desvirar. Ficou assim, ó. E aqui eu vou passar um pespontozinho do lado do forro. Um pouquinho aqui de pesponto rente, só pra ajudar ele não ficar, o forro não ficar virando pra fora. Então aqui, ó, ficou assim o pesponto rente. Parei aqui um pouco antes do ombro, mas já dá um acabamento aqui pra ele não ficar revirando aqui pra fora. Vou fazer isso mesmo aqui na parte costa. Então, feito aqui, ó, na parte costa também, vou repetir esse processo pro outro lado. Feito aqui, ó, o mesmo processo para os dois lados, eu vou separar aqui essa pala. Agora eu venho aqui pro restante do vestido, ó, isso aqui é a parte frente.
E eu vou passar uma costura aqui na lateral, nas duas laterais, juntando aqui, ó, frente e costa. Essa parte mais larga foi a frente, aqui as costas. Então eu vou colocar aqui direito com direito e vou passar a costura. E finalizado aqui, ó, a costura das duas laterais, agora eu vou passar aqui na parte frente, nessa parte mais larga, eu vou passar as duas costuras para passar o franzido. Aumento um pouquinho aqui o ponto da máquina e passo uma costura bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Passada aqui as duas costuras para o franzido, eu pego aqui as duas linhas da parte de baixo, separo aqui, ó, essas duas, e aí eu vou puxando, separei aqui as duas, eu vou puxando e vou espalhando esse franzido. Essa parte aqui, ela vai ficar dessa largura aqui, sobrando só a margem de costura, ó. Tem que ficar assim, só sobrando a margem de costura. Aqui, entre um lado e outro. Aqui o tamanho já tá certinho, sobrando só 1 centímetro. O que eu vou fazer agora é dar uma arrumadinha aqui para distribuir bem o franzido. E não ficar muito franzido em um canto e sem franzir em outro. Distribuo assim certinho. Certinho aqui, o franzido. Vou marcar o meio. Vou marcar aqui o meio com um alfinete. Aqui eu vou passar uma costura para unir essas duas partes, que vai facilitar para costurar junto com o franzido. Então eu passo aqui uma costura, ó, já para dar uma segurada nesses dois tecidos. Feito isso, eu vou marcar o meio. Esse meio, essa marquinha que eu fiz aqui, eu vou colocar junto com a marcação do alfinete. Prendi aqui certinho, agora eu vou costurar. Vou diminuir aqui o ponto novamente e vou passar a minha costura, deixando aqui só 1 centímetro de margem. Porque essa margem aqui, ela vai servir para costurar a manga. Então, a parte de frente ficou assim, franzidinho aqui da pala. Agora eu vou para a parte costa, vou passar também uma costura aqui para prender essas duas partes. Tem uma sobrinha aqui embaixo também, eu já vou aparar essa sobra para deixar certinho. E aqui eu vou costurar a palazinha das costas, aqui na costa do vestido. Vou marcar aqui o meio.
E vou costurar aqui uma para cada lado. Vou fazer o mesmo aqui pro outro lado. E aqui, finalizada a costura da pala frente e costa, agora eu venho aqui para as mangas, vou passar uma costura aqui, ó. Isso aqui que é a manga. E eu vou passar uma costura aqui na lateralzinha da manga, unindo frente e costa. Aqui é a cava, é onde vai costurar lá no vestido. E aqui, a parte que fica embaixo do braço. Então, eu já vou passar uma costura, unindo aqui essas duas partes. Vou fazer isso com as duas mangas. Ficou assim, ó, a manga. Vou separar e fazer essa mesma costura aqui nas outras duas. Finalizada aqui a costura nas duas mangas, agora eu vou lá para o overlock, vou passar o acabamento em toda essa parte aqui, ó, da costura das mangas, da costura aqui da pala, da lateral, enfim. Vou fazer todo esse serviço lá no overlock para continuar aqui com a montagem. Bem, e aqui continuando, ó, já passei o overlock nessa partezinha ali da pala, nas laterais também, e já passei aqui nas mangas. Agora eu vou fazer aqui uma bainha estreita aqui nessa parte e na parte de baixo também. Já vou fazer isso aqui com as duas mangas. Eu passei aqui o overlock, porque estava desfiando bastante, mas eu vou fazer aqui duas dobrinhas, porque fica um acabamento mais bonito. Então, eu vou fazendo aqui as duas dobrinhas e passando a costura. Então, aqui ficou assim, ó, a barrinha estreita. Aqui eu vou precisar cortar um pouquinho mais da ponta para conseguir fazer as dobrinhas de acabamento, ó. Tem que fazer uma dobrinha para dentro e aqui fazer as outras duas, que é da barrinha, tá? Meio chatinho aqui essa dobra, mas com jeitinho a gente consegue aqui, ó. Consegue dobrar e ele já vai ficar assim com o acabamento. Trago aqui para a máquina e vou passando a minha costura. Pegar aqui a ajudazinha de um alfinete, ó, para conseguir colocar. E eu gosto também, quando é essas partezinhas assim, eu gosto sempre de firmar um pouquinho aqui, ó, puxando nesse rabichozinho que fica. Principalmente para quem faz em máquina doméstica, tá? Então, esse rabichozinho aqui da linha ajuda bastante. Aí, depois que passou lá o comecinho, é tranquilo. É só ir fazendo a dobrinha e passando a costura. Chegando aqui já no finalzinho, ó, mesma coisa, vou repetir o processo do outro lado, ó, aproveitando eu vou mostrar aqui como ficou, ó, já fica assim com acabamento. Então aqui eu vou precisar fazer o mesmo processo, descartar aqui um pouco dessa pontinha, tá? Para conseguir fazer o mesmo processo aqui de dobrar e fazer aquele acabamento. Finalizando aqui
A manguinha agora ficou assim, ó. Isso aqui é as pontinhas que vai fazer o nozinho. Aqui eu vou juntar essas duas partes e vou passar uma costurinha pra prender aqui o início, que é onde eu vou passar o elástico depois. Então, eu já venho aqui e junto essas duas partes, ó. Daí ficou assim. E eu vou fazer esse processo aqui da bainha com a outra manga. Bem, e aqui, depois de finalizado o processo com as duas mangas, ó, já fiz o mesmo processo, inclusive de passar a costurazinha aqui no meio, prendendo. Agora eu venho aqui com a manga e vou costurar na cava do vestido. Colocar certinho aqui a costura que fica abaixo do braço. Vou prender com alfinetes. Prender aqui com um alfinetezinho e vou costurar aqui, ó, juntando a manga com o vestido. Feita aqui a costurazinha da manga, ficou assim, ó. Essa aqui é a parte que eu vou colocar o elástico, mas antes eu vou costurar a manga, a outra manga do outro lado, dessa mesma forma. Bem, aqui eu já fiz a colocação da outra manga, aproveitando, já passei também no overlock e agora eu vou para a colocação do elástico. O elástico é um pedacinho de 20 centímetros que eu cortei, vou dividir aqui ao meio. E essa metade dele eu vou fixar aqui, prender aqui com alfinete, para esticar aqui metade para cada lado. Essa outra pontinha eu vou colocar aqui, bem rente com a cava, a costurazinha da cava, e venho esticando e passando a costura. Vou retirar aqui o alfinete. E agora eu vou costurar aqui o restante, ó, até a linha da cava também, que é o encontrozinho da cava. Ficou assim, ó. Dessa forma, eu vou fazer o mesmo processo com esse outro aqui e aproveitando, já vou passar um overlock aqui, ó, nessa borda aqui bem rente com o elástico. Bem, aqui eu já passei lá do outro lado o elástico e também já passei o acabamentozinho do overlock, ó. Agora eu vou só virar aqui o elástico, dobrando aqui pra dentro e passar uma costura rebatendo. E aqui ficou assim, ó, finalizei a costura e ficou assim, com o elástico aqui em cima no ombro. Vou fazer esse mesmo processo pro outro lado. Finalizei aqui o outro elástico. Agora eu vou fazer aqui a barra. A barra eu passei overlock, acabamento de overlock, mas eu também vou fazer duas dobrinhas para ficar um acabamento mais bonito. Então eu só vou dobrar aqui, ó, duas vezes e passar a costura. Finalizei aqui a barra, ficou assim, ó, com as duas dobrinhas. Então a parte de costura aqui tá pronta, tá?
Tá pronto aqui o vestido. Eu vou só colocar o botão, passar ferro, né? Fazer um acabamentozinho aqui passando ferro e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Detalhezinho aqui da pala da frente. Eu vou virar para vocês verem também a pala das costas. Uma peça bem soltinha, bem fluida no corpo, bem confortável para usar. Eu amei esse resultado e eu quero que você me conte aí nos comentários o que você achou dessa peça. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e se gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.